gente, tudo bem? Mais um vídeo de Clube da Leitura no ar. E no vídeo de hoje nós estamos lendo capítulo 22 e capítulo 23. Dois capítulos aí, capítulos muito bons, por sinal. Pra semana que vem, já vou deixar anotado aqui no início do vídeo, vamos ler apenas o capítulo 24, porque tanto o capítulo 24 quanto o capítulo 25 são extremamente grandes, então vamos ler somente o capítulo 24 pra semana que vem, ok? Combinados? Deixem anotados aí, peguem o caderninho de vocês e comecem a fazer suas anotações. Bom, depois de tudo que aconteceu no último capítulo que nós lemos, a Claire nos relata que ela estava sendo ignorada pelos rapazes. Eles não estavam dando muita atenção pra ela, inclusive isso estava incomodando muito ela, já que ela estava bem enturmada com eles ali nos últimos capítulos, né? Então ela nos relata que eles estavam ignorando ela devido à atitude que ela teve no final do último capítulo. E como a situação com os rapazes ele estava sendo muito desconfortável para ela, ela nos relata que quando ela e o James subiram pro quarto deles, foi um alívio para ela, porque ela não imaginava que estava por acontecer ali na vida dela, né? O que acontece é que quando eles subiram pro quarto, o Jaime começa a conversar com a Claire e mostrar para ela a gravidade da situação que ela colocou os rapazes, né? Do quão grave foi a situação que eles enfrentaram para tirar ela de Fort William. E ele começa a contar para ela, começa a falar para ela que se um homem tivesse feito isso, provavelmente ele já teria perdido as orelhas. E ela fica assim super arrepiada, né, com aquele frio na espinha, de que ela realmente não sabia que essas consequências seriam tão graves assim. E aí o Jaime começa a falar para ela que ele precisa punir ela, que ele precisa mostrar para ela que o que ela fez foi errado. E assim, ela tenta se desculpar de diversas maneiras com o Jaime. Ela fala pra ele que ela sabe de tudo que ela fez, sabe do quão grave foi. Ela pede perdão, fala que não vai voltar a acontecer, que não vai fazer de novo. Mas, gente, o Jaime, ele precisa, assim, punir ela fisicamente, mostrar pra ela, marcar ela de uma forma que, se algum dia ela for tentar fazer algo parecido, ela se lembre, né, das consequências e não faça mais. A atitude que ela teve prejudicou o grupo inteiro de uma forma, assim, que se eles tivessem sido pegos, tivessem sido retidos em Fort William, assim, eles teriam, provavelmente eles estariam mortos. E aí é quando o Jaime vai e dá aquela surra na Claire, né? Ele bate nela pra mostrar pra ela que o que ela fez foi errado e tal. Bom, o Jaime aplicou o castigo que ele precisava aplicar na Claire. Estamos falando de século XVIII, as regras da sociedade funcionavam de uma forma diferente. O homem, ele tinha total direito sobre a mulher e a Claire colocou um grupo grande em risco, várias vidas em risco. Então ele precisou aplicar esse castigo nela ali naquele momento, certo? Não foi... Não sei até que ponto esse castigo que ele aplicou nela foi certo, porque violência contra a mulher, né, gente? Não é aceitável, né? Mas estamos falando de uma outra época, de uma outra realidade, de uma situação que colocou várias vidas em risco. Então, neste momento, nessa situação em específico, foi necessário esse castigo e o Jaime aplicou. Mas o que me deixou mais de boca aberta não foi a aplicação do castigo em si. Foi que o Jaime estava curtindo, gente. O Jaime estava gostando de aplicar o castigo na Claire. Mais pra frente ele vai explicar o porquê que ele estava gostando, mas mesmo assim, na minha visão, isso é inadmissível. Ele fazer o que ele fez, né, ter dado lá a surra que ele deu nela e ainda ter gostado. Pra mim, se ele tivesse mesmo que ter feito o que ele fez, como foi o caso, ele podia ter pelo menos achado isso sacrificante, sabe? Não ter gostado de fazer. Essa parte onde ele fica satisfeito aplicando castigo nela, me incomodou, assim, bem forte. E aí, depois de todo o castigo, né, ela, claro, ignorou o Jaime completamente, ela não quis mais olhar na cara dele, claro que ela também deixou várias marcas nele, mas no dia seguinte a situação da Claire com os homens já estava assim, ó, bem melhor. Eles já estavam conversando mais com ela. Na verdade, eles precisavam que esse castigo fosse aplicado, que ela entendesse tudo que ela fez e que ela sofresse também as consequências pelos atos dela. Então, assim que ela sofreu as consequências, todos os homens ali, ó, ficaram super de boa, perdoaram. Inclusive, ficavam fazendo várias piadinhas ali a respeito do traseiro dela, que estava quente, né? E em um dos momentos, o Jaime fala pra ela que ele imagina que do lugar de onde ela tenha vindo, tudo seja um pouco mais fácil, e que ela parecia não entender muito bem as regras ali do local onde eles estavam vivendo. E ela começa a se lembrar dessa frase, né, que o Jaime fala pra ela, e ela fica pensando, poxa,
não era fácil, assim. Do lugar de onde eu venho, existia muitas coisas difíceis, inclusive ela estava vindo de uma guerra, né? E ela falava que os horrores da guerra não eram nada comparado às violências do século XVIII, que eram, claro, violências muito fortes, aconteciam, mas nada comparado à guerra. E ela dá alguns detalhes aqui da guerra nesse trecho do livro. Nesse trecho seguinte do livro, a Claire também ela começa a ter uma proporção do tamanho do relacionamento e do envolvimento dela com o Jamie. Ela fala que ela começa a ter ali um revertrés no estômago dela só de imaginar ela perdendo o Jamie. Então ela tá começando a ter uma noção assim real do significado que ele tem na vida dela e que ela nunca viveram um relacionamento tão intenso assim na vida dela. Bom, eles estão viajando à noite, né? Tá bem difícil pra Claire ficar sentada ali sobre o cavalo por muito tempo, que ela tá sentindo ainda um desconforto nas nádegas dela, então ela começa a caminhar, e como é uma estrada um pouco perigosa, o Jamie vai do lado dela pra conversar com ela durante o trajeto. Ela meio que tenta ignorar o Jamie ali a princípio, mas é meio difícil, porque ele começa a conversar com ela, contando das vezes que ele já apanhou do pai dele, que inclusive ele apanhava na escola também, e ele dá vários detalhes do relacionamento dele com o pai, de como era na escola também. E o Jamie, ó, era um menino bem assim, vamos falar, bem espoleta, vamos usar essa palavra para definir o comportamento do Jamie quando mais jovem. Inclusive, ele conta aqui também que ele, inclusive, foi castigado no grande salão, né? Assim como a Ligor seria, né? Ele foi castigado também porque ele ficava dando apelidos para a senhora Fitz. Na época ele dava esses apelidos e ele se achava o máximo porque todo mundo dava muita risada dele. Então, ele ficava fazendo bullying com ela. Quando ela resolveu delatar, né, ele pro colo, ele passou pelo castigo que a Ligor passaria. Então, ele recebeu seu castigo no grande salão e ele conta que, assim, foi, nossa, a coça mais humilhante que ele tomou em toda a vida dele. Ele relata várias coisas sobre a infância e a juventude dele nesses capítulos, o que deixa a Claire mais próxima do Jamie. Ela começa a esquecer um pouco a história do castigo, começa a ir perdoando ele aos pouquinhos, até que ele, no final da conversa, ela já estava, assim, zero mágoas com o Jamie. Ela e o Jamie também entram em detalhes a respeito daquele beijo que ele e a Ligor deram, né, no início dos capítulos. A Claire, ela mostra uma certa curiosidade, queria saber, né, o que aconteceu, o que acontecia entre eles, e ele fala que não acontecia nada demais, né, que ele apenas queria dar uns beijinhos nela ali mesmo. Ele até cita um ditado, né, que é melhor casar do que arder, e ele fala que naquele momento que ele estava beijando a Ligor, ele estava ardendo, e a Claire vai dar risada dele e fala: eu realmente te amo, Jamie. É a primeira vez que a Claire fala que ama o Jamie, e ele não disse de volta. Gente, quando a gente vê a série em si, a gente vê um Jamie totalmente apaixonado, um Jamie totalmente assim, nossa, louco, apaixonado por ela. E aqui no livro, por incrível que pareça, ele é bem mais contido. Claro, a gente vê que ele tem um interesse muito grande por ela, mas não é aquele Jamie 100% apaixonado, 100% entregue que a gente encontra na série. Pelo contrário, aqui a gente tem a sensação de que a Claire estava bem mais envolvida com ele do que ele com ela aqui nesse início. Claro, a gente tá vendo, a gente tá lendo o livro na perspectiva da Claire, né, sob a visão dela. Então talvez seja um pouco por isso também. E aí nesse momento aqui do livro ela fala que ama ele pela primeira vez. O que deixa ela bem reflexiva também depois, porque como ela mesma nos diz, ele, claro, já tinha mostrado pra ela em vários momentos que ele queria estar junto com ela e que ele gostava dela, mas ele ainda não havia se declarado pra ela, né? Ele ainda não havia falado pra ela que a amava, que adorava estar junto com ela. Isso deixa ela bem reflexiva aqui no trecho seguinte do livro. E essa conversa dos dois a respeito da infância, do passado do Jamie, deixa ele bem sensível. E ele resolve contar pra Claire os detalhes da morte do pai dele, como tudo aconteceu. Ai, gente, eu achei tão triste essa parte do livro, sabe? Eu ficava lendo, ficava imaginando as cenas, e eu realmente achei uma cena muito triste. Eu imagino o peso que o personagem não deve carregar nas costas dele. Ele se sente muito responsável pela morte do pai dele, ele conta isso pra nós aqui no livro, nos relata em detalhes, mas o que eu achei mais importante mostrar aqui pra vocês é que aqui no livro o Randall faz também aquela proposta indecente que ele faz pro Jamie, né? O Randall queria que o Jamie se entregasse a ele, e se ele se entregasse a ele, né, ele não sofreria ali as chicoteadas pela segunda vez. Bom, como ele recusou e o pai dele morreu assistindo essa cena, ele se sente responsável. Ele fica imaginando se ele tivesse aceitado a proposta do Randall, se o pai dele talvez não estivesse vivo até hoje. O que acontece é que ele achou importante contar isso pra Claire,
porque agora ela era esposa dele. Então ela tinha que entender o porquê que o Randall tinha essa fixação, porquê que o Blackjack era tão fascinado pelo Jamie, o porquê dessa perseguição, né? E aí ele conta isso pra Claire e ela não imaginava, gente. Ela fica muito surpresa quando o Jamie conta isso pra ela. E aí faz total sentido na cabeça dela. Todas as situações, toda a circunstância faz muito sentido na cabeça dela a partir de agora que ela tem essa informação. E aí a Claire vai lá, né, e vai lá cutucar a onça mais uma vez. Ela fala pra ele que ela perdoa ele pelo que ele fez, que ela entende o que ele fez, mas o que ela nunca vai conseguir perdoar é o fato dele ter gostado de ter feito o que ele fez com ela. E ele fala, olha, eu gostei mesmo, Sassenage. Se você tivesse visto a sua cara de brava, como que você tava linda, eu gostei mesmo. Mas aí ele faz um juramento muito bonito pra ela, que ele jura que nunca mais vai encostar a mão nela. Ele fala aqui, ó, eu juro pela cruz do meu Senhor Jesus e pelo ferro sagrado que empunho, que lhe dou a minha fidelidade e lhe juro lealdade. Se algum dia minha mão for erguida contra você por raiva ou rebeldia, peço que este punhal sagrado possa perfurar meu coração. E aí ele vai e termina com não faço ameaças em vão, em Sassenage. Então ele termina esse capítulo 22 prometendo que ele nunca mais vai encostar a mão nela. E se os livros acompanharem o ritmo da série, ele realmente não vai fazer isso. E aí nós vamos agora para o capítulo 23. No início do capítulo 23, eles estão retornando para o castelo de Leoc. É um dos meus capítulos favoritos também, porque o que acontece, né? Todo mundo do castelo agora fica sabendo que eles estão juntos, que eles estão casados, inclusive a Ligor. Eu gosto de ver o fogo no parquinho, eu gosto de ver quando ela vê ali o Jamie chegando casado com a Claire. Ai, gente, me julguem, mas eu gosto. Bom, acontece que a Claire, ela se deu conta de que ela havia esquecido de um detalhe muito importante. Inclusive, eu ficava me perguntando também enquanto eu tava lendo. Gente, mas e o tal do encontro com o Horrocks? No que deu? E aí a Claire, ela se lembra que ela esqueceu de perguntar ao Jamie, né, o que aconteceu no encontro com o Horrocks. E o encontro com ele foi muito bem sucedido. Jamie encontrou com ele, obteve todas as informações, mas ele estava desanimado. O que acontece é que o Horrocks, né, entregou para ele ali a resposta que a gente já sabia. Quem matou, né, o Sargento Moore foi o Randall. E ele fica chateado porque como que ele vai conseguir provar que foi o Randall que fez isso? Se já estava difícil antes, agora mais difícil ainda ficou. Jamie diz pra ela que há diversas possibilidades dele conseguir ser um homem livre em outros países, mas que a vontade dele era realmente limpar o nome dele na Escócia para que ele pudesse ou voltar para casa, viver livre. Ele queria ser um homem livre na Escócia e ele tinha uma chance de tentar. Acontece que uma figura muito importante ia passar uns dias no castelo de Leoc e eles estavam tentando voltar, na verdade eles iriam voltar para lá para ter uma conversa com esse homem e quem sabe, assim, resolver a situação do Jamie. Aí a Claire vai lá e pergunta, quem é este homem? E o Jamie vai e fala, o Duque de Sandringham. Acontece que a Claire sabe vários babados dele, né? Graças ao Frank. A Claire sabe vários babados e aí, né, claro, a gente, como já assistimos a série, a gente sabe o que a Claire vai arrumar com o Duque. Mas vamos chegar nesses capítulos ainda aqui no livro. Eles, enfim, chegam no castelo depois de alguns dias de viagem e eles chegam, assim, exaustos. A Claire mesmo não tá nem conseguindo andar mais, ela já tá ali no colo do Jamie. E aí é quando todo mundo vê eles chegando, né? Inclusive a Ligor vê a Claire e o Jamie chegando, a Claire nos braços do Jamie, é quando ela fica chateada, decepcionada, tadinha. O Jamie, ele acaba falando pra senhora Fitz que eles se casaram também, porque ela ficou horrorizada de ver a Claire no colo dele. Fica pensando, o que tá acontecendo, meu Deus? Por que ela tá tão destruída assim? Ele, não, nada. Ela só se casou comigo. E claro, a senhora Fitz foi mais rápida que tudo, foi lá e arrumou um quarto de núpcias, assim, à altura pro casal. A Claire chega exausta, ela relata aqui que ela nem conseguiu tomar o seu banho direito, que ela já foi chegando e deitando, e que o Jamie já tava assim, ele chegou, se ajeitou e já saiu, assim, do quarto. E ela fica pasma, porque como ela tá tão cansada e destruída, e ele não, e ele vai sair pra resolver coisas, né? Ele fala que ele precisa resolver essas coisas, mas que logo, logo ele volta. Bom, e quando ele chegou no castelo, quando Colum fica sabendo do casamento, Colum não aprova muito não, mas já que já havia acontecido, não tinha muito que ser feito, né? Mas o Jamie fala pro Colum que, olha, agora eu tenho direito, eu adquiri vários direitos, né? Na verdade é o Colum que fala pra ele que vai conversar com o Dougal e com o Ned, porque agora que o Jamie é casado, ele adquiriu vários direitos. E um dos direitos, aí o Jamie recorda e cobra ele, é ali uma parte no aluguel trimestral, né, das pessoas que vivem nas terras dos Mackenzie. E o Jamie cobra a parte dele. O que deixa a Claire um pouco assim nervosa. Ela começa a imaginar que talvez o Jamie
tenha se casado com ela interessado, já que ele falou pra ela que ele teve seus motivos pra se casar com ela, mas que ele não ia revelar agora, que com o tempo ele revelaria. Aí ela começa a imaginar que ele se casou com ela por interesse. Poxa, ele se casou comigo pra colocar a mão nesses direitos, nesse dinheiro, imaginando que era um dinheiro grande, né? E ela também começa a ficar com ciúmes da Ligor, vendo, né, que ela viu a cara da Ligor, ela viu como ela ficou quando a Ligor viu os dois juntos, e ela começa a ficar com ciúme dos dois. E enfim, Jaime retorna pro quarto, e a Claire fica assim, meu Deus, sabe? Enquanto o Jaime tá fora, ela fica, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô com ciúme desse homem, sendo que o meu plano original, desde que eu cheguei aqui, é retornar pra minha época, retornar pro meu marido, pro Frank. Ela até tenta relembrar o rosto dele, mas sempre que ela faz isso, ela sempre vê o rosto do Randall, e ela meio que desiste. Aí o Jaime, ele entra no quarto, e aí ela fica assim, ó, ensandecida. Ela fala, o que você foi fazer? Você já foi se encontrar com ela, né? Achando que o Jaime tava junto com a Ligor. Gente, ela fala tanta coisa. A Claire tá tomada pelo ciúme, ela tá transtornada de ciúme. E ela fala tanta coisa. Ela fala, inclusive, que ela não tem direitos sobre o Jaime, que ele pode fazer o que ele quiser na vida dele. Se ele quiser ficar com ela, ele pode ficar. Ela tá com ciúme e ela tá, assim, nervosa, imaginando que ele se casou com ela por interesse. E aí eles estão lá discutindo e a Claire fala duas palavras que o Jaime não sabe o que significa. Que o Jaime não sabe o que significa. E aí, nesse momento, ele precisa falar. Mas o que isso significa? Ele interrompe a discussão para saber o significado dessas duas palavras. Tá passando aqui embaixo quais são essas palavras para vocês. E a Claire vai dar uma risadinha e explica para eles o que significa essas duas palavras. Ele pergunta o motivo dela estar tão brava assim. E ela vai e fala para ele que ela acha que ele se casou com ela por interesse. E aí vem, né, gente, aquela facada, aquele tiro no peito. Que é quando ele fala, você sabe por que eu saí? Por que eu saí tão rápido assim? Por que eu cobrei esse dinheiro desses aluguéis? Porque eu queria ele comprar isto, Sassenach. Ele entrega pra ela o embrulho onde contém aquela aliança maravilhosa que a gente viu que o Jaime mandou fazer pra ela. Inclusive, ela relata aqui os detalhes da aliança e assim, é linda, igualzinho na série. Claro que ela fica sem palavras, né, gente? Como não ficaria? Mas aí ele fala, olha, diante de tudo que você me falou, se você quiser viver como um casal de aparentes, né? Se você quiser que a gente durma em camas separadas, por mim tudo bem. Ele dá uma escolha pra ela, assim como ela havia dado pra ele, né? E é claro, gente, que ela quer ficar com ele, né? Nossa, assim, na mesma hora ela fala que aceita, estende as mãos, assim, e ele acaba colocando aliança nela. Gente, coisa mais fofa, coisa mais linda. Quem vibrou nessa parte também? E aí, na hora que ela aceita, gente, eles acabam, assim, né? Se entregando um para um outro de uma maneira assim, nossa, você fica assim, meu Deus, pra que isso tudo? Pra que essa selvageria toda? E a Claire relata que eles se machucaram até, que ela ficou com vários hematomas, que ela ficou roxa depois dessa noite que eles tiveram, depois da entrega das alianças, e que no dia seguinte ela tava assim, ó, toda dolorida. Mas eles foram lá e transaram novamente, só que ela relata que dessa vez foi de uma maneira mais delicada, que nem parecia o mesmo casal da noite anterior. E aí quando ele vê os vários machucados, os vários hematomas no corpo dela, ele vai e pede desculpa por ter sido rude desse jeito com ela. E aí este capítulo termina, gente. Este capítulo teve um pouquinho de cada coisa, né? Mas a minha parte favorita, sem dúvida nenhuma, foi o retorno deles pra Alioque, porque assim... Porque agora todo mundo tá sabendo que eles são um casal e, ó, muitas intrigas vêm pela frente. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? Em breve a gente vai começar a ler. Inclusive, no próximo capítulo, a gente já vai ver uma grande intriga. Capítulo 24, não se esqueçam, tá? Vamos começar aí a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado do Clube da Leitura dessa semana. Super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!